Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Hoje tô aqui pra contar a história de um jogo que muita gente já me pediu desde a época que eu trouxe até Roblox Pig, trouxe agora, né, a história do Doors, trouxe Rainbow Friends e é The Mimic. Mimic vai brincar com algumas coisas da cultura japonesa, lendas urbanas e mais outros mistérios e lendas do folclore japonês. Então, uma das coisas que tem aqui no The Mimic é muita coisa e criatura do folclore japonês. Então eu decidi fazer o seguinte, nós vamos ver a história conforme a gente vai acompanhando nesse primeiro livro, vou explicar o que tá rolando no The Mimic todo, mas também conforme as criaturas forem aparecendo, eu vou falando um pouco mais da origem delas e do porquê que tá aparecendo cada coisa, alguma simbologia assim, que talvez tenha ficado em dúvida pra você. Então assiste esse vídeo até o final pra você entender tudo que tá rolando dentro de The Mimic. Muito obrigado já por estarem assistindo, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. E pessoas, vídeos assim dão um enorme trabalho, pode mandar outras coisas loucas que vocês gostariam de ver, e todo dia às 6 horas da tarde tem um vídeo assim pra você, tá? Só se inscrever e ativar o sino que você não perde nada. Vamos explicar então o que tá rolando dentro desse jogo. Uma coisa já que eu gostaria de explicar pra vocês é que The Mimic vem pelo nome em que vai imitar várias criaturas que tem no folclore japonês. Vai explicar com a história do protagonista, né, que é a pessoa que nós estamos controlando, seríamos como se fosse membros de uma família que passou por uma maldição e que vai explicar o decorrer do jogo. Outra coisa que eu tenho que explicar também é que existe um filme de terror coreano chamado Mimic, Não Confie nas Vozes, onde muita gente acaba associando as coisas uma com a outra, mas eu já quero explicar pra vocês que este filme, ele é coisa do folclore da Coreia do Sul, que tem algumas coisas que compartilham sim um elemento ou outro, mas é mais das lendas urbanas da Coreia do Sul do que do Japão, que é onde a gente vai mesmo falar das criaturas que tem lá dentro do The Mimic do Roblox. Então, o filme é interessante, mas não vai complementar nada e só vai ser um negócio interessante. Não é nada daquela coisa do tipo, meu Deus, vai ajudar a revelar a história, tá? Então, não é uma coisa que tem muito a ver com o jogo. Tudo começa quando você e mais um grupo de amigos tá procurando algumas pessoas que desapareceram do seu ciclo de amizades. Tudo isso começou a acontecer na escola chamada La Quinta, e ali tem algumas coisas que estão meio bizarras e você vai entrar nessa escola à noite para ver se você encontra alguma pista dos amigos que desapareceram. Depois de procurar a entrada na escola, tentando procurar alguma porta que possa estar aberta, você chega nos vestiários do antigo ginásio e ali pode ser que apareça a primeira criatura, que eu já até trouxe vídeo dela, que é o Akamanto, a lenda do Akamanto, que vai perdurar também algumas coisas ali dentro do The Mimic, mas ele é mais um bônus e não vai ter tanto, sabe, a ver com a história principal. Vou deixar aí no card pra você ir lá assistir a história de Akamanto, mas em resumo, ele é uma entidade que assombra banheiros, onde se você tiver sem papel higiênico, ele vai aparecer e perguntar se você quer o papel vermelho ou o papel azul. Se você quiser o papel vermelho, ele vai arrancar toda a sua pele até que você fique todo vermelho, e se você quiser o papel azul, ele vai te sufocar até você ficar azul, como se você ficasse sem ar. Para se safar do bicho, é só não aceitar papel nenhum que tá tudo certo. Andando um pouco mais à frente, tem uma árvore um tanto quanto estranha, que é uma sakura. Ela não era pra estar crescendo ali vamos por assim, naquela região. O cara até acha meio esquisito, mas nesta árvore tem também uma figura de uma outra criatura da lenda japonesa chamada Takaona. Takaona é como se fosse um espírito que amaldiçoava antigos prostíbulos e bordéis na era do Japão feudal. As lendas diziam que esta criatura, ela ia principalmente para atacar casais que estivessem fazendo adultério, ou seja, se um cara fosse no prostíbulo para atrair a esposa, ela apareceria para tentar parar aquela relação ali, né, de traição. E também aconteceria se fosse uma mulher tentando, né, ir com um homem e por aí vai. A intenção dessas duas criaturas aparecerem é para mostrar que o tecido da realidade tá sendo cada vez mais, por assim, misturado, onde o paranormal e o real estão começando meio que a colidir, ou seja, tem alguma coisa bem errado rolando nesta escola. E não é para menos, porque logo mais à frente a gente encontra a Hiashi Masashigi, que ela está completamente deformada. Essa menina, ela meio que tá pegando a aparência de uma outra lenda urbana japonesa, da Hashi Shakusama, que é a mulher de 8 pés de altura, que dá mais ou menos uns 2,40 m de altura. Ela tá ali porque basicamente a entidade, ela toma a forma de uma criança para poder depois ir na casa dos pais e acabar matando todo mundo lá dentro. Isso na lenda urbana japonesa.
japonesa. Aqui no The Mimic é mais para apresentar mais uma criatura que imita ou é como se fosse um bicho falso e que tá se apresentando de uma outra forma, né, ali na sua frente. Pela história do jogo, esta menina, que é a Hiashi, ela é filha de uma das entidades que aparece no The Witch Trials, que seria o jogo que se passa antes dos eventos do The Mimic. Então, muito provavelmente eu vou ter que fazer um vídeo desse The Witch Trials pra vocês, pra explicar melhor tudo o que rolou antes das coisas terem rolado aqui no The Mimic. Porque pra menina ter ficado daquele jeito, aconteceu um monte de coisa pra ela virar esse bicho ruim aí. Conseguindo passar por ela, a gente vai entrando mais e mais adentro da escola, até que a gente é meio que colocado num mundo alternativo. Na verdade, pessoas, tudo que tá rolando agora em The Mimic, nós estamos sobre o controle de uma outra entidade, que é a principal vilã desse negócio todo. Eu já vou falar dela daqui a pouco, eu tenho que falar algumas coisas que vai acontecer até a gente chegar nela. Mas só pra vocês não ficarem perdidos, que as coisas vão mudando, a gente vai indo pra outros cenários, é porque a gente tá sendo levado pra alguns lugares que essa entidade mestre acabou capturando algumas coisas ao decorrer do caminho. Inclusive, a criatura que a gente viu agora há pouco, a tal, né, da Hiashi, ela é uma dessas coisas que foi capturadas por essa entidade maior. E agora, então, essa entidade mestre vai colocar a gente na parte feudal do Japão, onde a gente vai passar por mais um tormento que rolou na vida dessa nova entidade chamada Biwaki. Biwaki é essa menina que tá tocando uma biwa. Biwa é esse instrumento japonês que faz esse som característico, sabe? A história dela é que ela foi amaldiçoada por culpa do seu pai. Ela tem uma irmã que vai aparecer também no The Mimic, que é a Mihari. Mihari, ela também foi amaldiçoada por conta do seu pai. E o pai delas é um cara que vai aparecer lá no capítulo 3, que é o Kaito. Esse cara, ele era um pescador desse vilarejo e ele também era músico. E aí teve um dia que ele tava, sabe, procurando assim por um lugar pra poder pescar e ele acabou encontrando uma mulher misteriosa. Essa mulher misteriosa é nada mais nada menos que a entidade que tá controlando todo mundo. Ela então pede ajuda, né, em como se fosse uma forma normal, assim, enganando o cara. Ele vai e ajuda ela e nessa ajuda ela entrega uma biwa amaldiçoada. Nisso ele não sabia que tava, sabe, sendo enganado. Ele pega essa biwa amaldiçoada e acaba então levando pra casa. A biwa então é usada pra capturar ele e mais as suas duas filhas, fazendo com que eles virassem esses espíritos monstruosos pra essa entidade mestre acabar usando em cima das pessoas. Antes que também tenha alguma dúvida, essa entidade mestre tem relação com o nosso protagonista, com quem a gente tá controlando, que seria a gente mesmo. Esse cara vai ter uma história que vai explicar nos próximos capítulos, então aguenta aí. A última entidade que vai aparecer ainda sobre controle, né, da entidade mestre é Kuriko, que é na parte do hotel. Kuriko, ela é amiga de infância da Biwaki, que elas têm uma história praticamente na mesma época. E a Kuriko também caiu nessa maldição, né, de ser controlada por essa entidade muito doida por conta da mãe dela. A Kuriko, ela era uma órfã, até que um dia que a mãe dela foi lá, viu que ela tava muito triste, passando, sabe, por dificuldade, e a mãe dela também vai virar uma entidade que vai aparecer no capítulo 2, que no caso é a Megumi, que vai fazer uma referência também a um yokai que estica pescoço, sabe, da lenda japonesa. Essa mulher, a Megumi, ela era uma serva de um antigo príncipe que era muito rico nas regiões do Japão feudal. Ela acabou ficando muito preocupada que um dia ela poderia ter sido acusada de ser uma ladra, ainda mais por conta de umas coisas que estavam acontecendo na região, tanto quanto suspeitas. Um detalhe muito importante é que a Kuriko, ela tinha uma deficiência física, então seria muito difícil dela ser adotada. Mas aí a Megumi, ela acabou, né, vendo, sabe, a criança ali toda triste e acabou adotando ela. No caso, ela morava no vilarejo ali do lado, ela não morava no castelo, né, junto com o pessoal da realeza. Ela ia lá fazer alguns trabalhos, mas ela tinha que voltar, sabe, era muitos dias de viagem. Só que aí num dia ela foi pro trabalho, né, lá pro castelo e deixou, né, a Kuriko lá em casa. Falou, fica aí minha filha e ó, já tô te falando, não sai de casa, porque se você sair a gente vai perder tudo. Então ela pega e sai de casa, falando, né, sabe, deixando a filha lá, sabe, com alguns recursos, algumas coisas lá pra poder se virar por alguns dias. Mas mal sabia a Megumi que ela ia ficar meses fora de casa. E aí alguma coisa ruim iria acontecer. O príncipe e o pessoal daquele castelo acabou praticamente fazendo ela de escrava e ela chegou ao ponto de que ela ficou muito preocupada com a Kuriko lá sozinha e ela acabou ficando muito doente. Ela começou a ficar tão doente que ela mal conseguia
andar. Ela foi tentando se arrastar pra ver se ela conseguia alguma ajuda, alguma coisa do tipo, mas a única coisa que ela encontrou foi um livro. E esse livro era chamado de A Garota e a Bruxa. Essa bruxa, nada mais, nada menos, é a figura da Sama. Sama é a entidade mestre que tá no controle desse primeiro livro do The Mimic. Sama é a criatura ruim, é a chefe principal do bagulho todo, e tem essa lenda da garota e da bruxa que a Megumi tá lendo lá, né? E ela sabe também dessa lenda que essa Sama também pode conceder alguns desejos caso essa pessoa devote totalmente sua vida pra essa entidade. Nisso, naquela loucura, né, dela tentando ter esse desejo, ela acaba pegando uma faca e esfaqueia o livro. Nessa de esfaquear o livro, uma borboleta aparece representando um espírito. Basicamente, o espírito da Megumi. Essa borboleta é oferecida, né, pra Sama, que vira como se fosse uma borboleta corrompida, e aí então a Megumi acaba engolindo esta borboleta, fazendo com que o pescoço dela crescesse pra caramba, e aí então ela pega e fica completamente louca e vira como se fosse um bicho, presa ali naquela parte onde tem os livros, biblioteca, sabe? Naquela parte do castelo, e todo mundo que chega perto acaba sendo engolido por ela. Então basicamente a mulher queria liberdade e ficou presa em essa entidade ruim chamada Sama. E aí agora voltando lá pra Kuriko, ela tá lá esperando na casa da mãe dela, mas conforme o tempo foi passando, ela acabou ficando muito curiosa e acabou saindo de casa, principalmente preocupada com a mãe dela. Nisso dela sair, ela também acaba vendo uma borboleta branca, representando o espírito de alguém que também foi pego por esse negócio da Sama. Aí então, na hora que ela vai chegar perto desta borboleta, a tal sombra da mulher ruim aparece e também acaba pegando ela pra fazer as coisas ruins. Ó, gente, tem muito detalhe mesmo, e tem muito detalhe que eu tô cortando justamente porque senão o vídeo vai ter umas 2 horas, não tô nem zoando, tô tentando resumir o máximo que eu posso, porque tem muito detalhe nessas lendas japonesas e nesses negócios muito doidos. Fora que a história é extremamente absurda de longa e tem muita coisa pra gente falar ainda. Mas finalmente passando, né, pelo hotel que tem a tal da Kuriko toda amaldiçoada, nós vamos para o capítulo 2 de The Mimic. E que nem eu falei pra vocês, agora a gente vai enfrentar, né, no capítulo 2, a Megumi, que é a mulher com esse pescoço esticado, que acabou ficando desse jeito por conta de ter comido aquela borboleta e ter vendido sua alma, né, pra Sama. Passando por mais umas coisas atacadas, né, enfrentando um samurai gigante e também procurando o espírito pra gente poder sair daquele lugar, né, que é a borboletinha azul. Depois disso a gente vai para o Reino dos Esquecidos e ali de novo vai mostrar mais algumas coisas. Tudo que tem essas borboletinhas é pra gente poder caminhar mais com segurança, que são espíritos de outras pessoas que a Sama acabou pegando pro mundo dela. Elas estão tentando guiar a gente pra fora dali, mas também vou mostrar que alguém libertou a Sama de volta no mundo. Ela foi presa muito provavelmente pelos samurais antigos ou com quem quer que seja que tentou conseguir prender ela há muito tempo atrás, mas alguém a libertou. No caso vai ter mais detalhe disso lá na parte do The Witch Trials, que é o prequel, né, um jogo que se passa antes do The Mimic. Então nós fomos jogados para outro lugar que vamos enfrentar agora um boneco chamado Shaku. Essas bonecas aí que ficam nas cadeiras de roda e depois vai aparecer um bagulho extremamente atacado pra cima da gente. Ela na verdade é a boneca da Hiashi, a menina que a gente enfrentou logo no começo, né, lá do primeiro capítulo. No caso também, ela foi dada por uma outra mulher que é a mãe da Hiashi do primeiro capítulo, Futalmote Masashigi. Ela vai estar participando do Witch Trials, que vai explicar mais coisa lá. Eu não vou entrar tanto em detalhe nesse vídeo aqui, mas saibam que a Sama tá usando a imagem da boneca, né, daquela menina, pra também atormentar a gente agora. Passando pela boneca, nós vamos agora para a Terra da Lua Vermelha, que é o lugar que a Sama vive. Ela vai levar a gente pra lá porque ela é ruim pra caramba e ela tá brincando com a gente praticamente. Ela agora diz que não tem como a gente escapar do mundo dela, porque ela tá querendo fazer coisa por conta de maldições da nossa família. Agora nessa parte a gente vai enfrentar um bicho que eu já até falei dele pra vocês, que é o Kaito, o pai da Biwaki, né, e da outra menina que a gente vai enfrentar nesse capítulo também, que é a Mihari. Mas um pouco antes disso, a gente tá como se fosse num navio, um negócio bem estranho, e ali tem alguns pedaços meio que vão dar uma pista
pista do que talvez possa ter acontecido. Uma menina, né, com a sua bonequinha chamada Shaco, que a gente sabe que é Hiashi, lá do primeiro capítulo, acabou indo parar no meio da floresta e lá ela acabou sendo levada para um lugar um tanto quanto atacado. De novo, não vai explicar tanto no The Mime, que vai estar lá no Witch Trials. Sobrevivendo essa loucura toda, a gente chega mais a fundo e vamos lá até na parte onde tem um ovo bem perturbador e é praticamente uma das casas da tal da Sama. Ali é como se fosse a concentração da energia maligna dela e ela vai falar que os espíritos que a gente tá usando, tentando se libertar, sabe, sendo guiados, são os espíritos amigos que ela acabou capturando. E cada vez que a gente usa um espírito, alguém é banido pra sempre. Ela acaba pegando esse bicho pra ela, né? Ou o espírito da pessoa pra ela. Na verdade, ela já pegou. É que o espírito vai ser consumido pra sempre, melhor dizendo. Passando por ali, a gente vai estar na área da Mihari, onde vai ter mais coisa atacada pra gente enfrentar, que eu falei pra vocês, né? Lá do negócio do Kaito, que é o pai dela, que acabou amaldiçoando as próprias filhas. Passando por isso, nós vamos para a última parte do capítulo 3, que a gente vai enfrentar uma besta chamada Omukadi. Omukadi é praticamente a Sama. Ela só é uma forma centopeia dela, que tá toda atacadona, andando pra cima e pra baixo. A gente tem que ativar alguns pilares ali pra poder continuar avançando. E agora as coisas começam a ficar interessantes, porque vai finalmente explicar o relacionamento do nosso protagonista com esse bicho atacado que tá perseguido desde o começo, mandando um monte de coisa louca pra cima da gente. Então tá, nessa parte dentro da casa, a gente vai começar a entender que a família do nosso protagonista, que é o Masashiges, eles acabaram envolvendo muito antigamente com a tal entidade que tá perseguindo nós agora. A tal mulher, né, a tal da Sama, a bruxa, ela agora tá se vingando pela família porque os seus antepassados acabaram batalhando contra ela, acabaram prendendo ela e tudo mais. Sabe aqueles bichos que aparecem como se fosse um samurai? É o seu avô que é o Kusunoki Masashige, que ele vai acabar aparecendo também como um monstro e tudo mais. Porque depois que liberaram a mulher no seu antigo selo, né, depois que ela tava lá presa bonitinha e alguém a libertou, agora ela acabou se vingando, né, dos outros espíritos da sua família, e inclusive agora a sua também vai entrar no meio. E inclusive, né, depois que você passa da sua casa, passa por umas coisas atacadas, vem o seu pai e a sua mãe. Seu pai é Daku Masashige e a da mãe é Keiko Masashige. E também descobrimos que o nosso protagonista se chama Yasu, onde agora, com todo esse vínculo que a gente descobriu que a nossa família teve com essa entidade lá no passado, que o nosso avô ajudou a tentar prender esse bicho, e aí agora a gente tá, sabe, tentando sobreviver a essa maldição. Os nossos pais foram pegos com isso, e agora a gente tem que tentar libertar a alma deles e de todos os nossos amigos, de todo mundo que acabou sendo afetado por essa coisa ruim. Na escola nós vamos conseguir pegar alguns espíritos que vão tentar nos ajudar a guiar para talvez alguma solução ou alguém que pode nos ajudar. Nisso, os espíritos então vão colocar a gente para a casa do nosso antigo avô. Eu falei para vocês que ele ajudou a prender, né, a Sama de alguma forma lá no passado. Nisso, então, a gente vai para casa dele e acontece que ele também tá todo atacado. Ele acaba, né, infelizmente sendo influenciado pela Sama, né, por aquela vingança toda. E agora nós temos que purificar a armadura do nosso avô, que são seus restos mortais, melhor dizendo, pra gente poder libertar a alma dele, né, da maldição da bruxa, e então ele nos ensinar o que a gente pode fazer para derrotar essa coisa louca. Nisso ele aponta para a espada abençoada que ele fez na parte lá das antigas, que ele conseguiu fazer a prisão da bruxa. A gente pega essa espada e vai então para onde tá o coração da bruxa. A Sama, ela vai ficar andando como uma forma de aranha para tudo que é lugar. Você tem que ir lá e matar os corações dela para finalmente acabar com a influência dela. Depois ainda tem uma batalha muito doida com essa forma que é a Saigomo, e finalmente a criatura, ela é morta. O final verdadeiro é a gente matando a Saigomo, não, sabe, colocando a outra opção de salvar os pais, mata ela de uma vez, e nisso o espírito de todo mundo é libertado. E também os nossos pais não estavam totalmente mortos, também são soltos da influência da maldição da Sama, e aí eles voltam pra casa sem se lembrar das coisas que aconteceram. Pelo menos agora tudo ficou em paz e tudo vai ficar bem, né, até o próximo livro. No caso do The Mime, que é feito de 4 livros, eu resumi o primeiro deles agora pra vocês, que é o Controle. Ainda tem o Inveja, o Renascimento e o Ódio, que a gente vai ainda ver o que vai acontecer. O segundo livro ainda está em lançamento, né, o pessoal tá fazendo os capítulos, mas eu acho que já saiu o The Witch Trials, que é como se fosse
explicando as origens da bruxa, as origens das coisas, né, que rolaram pros eventos que a gente viu no primeiro livro. Bom, pessoas, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, tudo sempre. Muito obrigado por terem assistido. Pode mandar outras coisas loucas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Muito obrigado, eu me despeço de vocês e até a próxima.